Existe um livro que foi intencionalmente removido de suas Bíblias. Um texto tão antigo e revelador que, por séculos, foi caçado, suprimido e declarado perigoso. Você já se perguntou por que existem lacunas na história da humanidade? Por que o mal parece ter uma origem tão profunda e inexplicável? A resposta pode estar nestas páginas perdidas. Uma história que não apenas preenche o vazio, mas que estilhaça tudo o que você pensava saber sobre o início dos tempos. Se você é um dos poucos que busca a verdade, não importa quão desconfortável ela seja, inscreva-se agora e ative as notificações, pois o que estamos prestes a desvendar é uma jornada para os corajosos. Esta não é uma lenda. É o testemunho perdido de um homem que não conheceu a morte, pois Deus o tomou para si. Seu nome era Enoque. Ele não era um rei, não brandia uma espada, nem se sentava em tronos de ouro. Ele era um homem de terra, um homem que sentia o pulso do mundo sob seus pés, mas que coração batia no ritmo do cosmos. Em uma era de crescente escuridão, ele escolheu caminhar na luz, em uma comunhão tão absoluta com o Criador que o véu entre os mundos se tornou transparente para ele. E Deus o chamou, não para uma morte pacífica, mas para uma ascensão em vida. Ele o arrancou do tempo e do espaço para torná-lo seu escriba, o cronista dos céus, o homem que veria os projetos da criação e os projetos da destruição antes mesmo que eles se manifestassem na terra. Ele foi levado através de portais de fogo celestial, guiado por anjos cujas asas ressoavam com a música das esferas. Ele contemplou as fundações do universo, viu os reservatórios de onde a luz da manhã é derramada sobre o mundo e as câmeras escuras onde as tempestades aguardam sua hora. Ele testemunhou a ordem divina em sua glória mais pura, cada estrela em seu curso designado, cada lei da natureza operando em perfeita harmonia. Era uma sinfonia de poder e beleza inimagináveis. Se esta busca pela verdade primordial ressoa na sua alma, se você sente que há mais na nossa história do que nos foi contado, deixe o seu gostar como um sinal. Faça com que este eco da antiguidade ressoe mais forte, para que o algoritmo saiba que a verdade ainda tem um exército. Mas a visão não era apenas de glória, pois Enoque também foi levado às fronteiras da rebelião. Ele testemunhou a origem da primeira grande traição, não no jardim, mas nos próprios céus. Ele viu anjos, os vigilantes, seres de luz encarregados de proteger a jovem humanidade, sucumbirem a uma luxúria profana. Ele viu o pacto sombrio que eles fizeram, o juramento que selou o destino de um mundo e iniciou uma contaminação que perdura até hoje. Enoque foi incumbido de registrar cada detalhe, cada nome, cada pecado. Suas palavras se tornaram um testemunho eterno, um pergaminho que seria tanto uma bênção para os justos quanto uma maldição para os culpados. Este conhecimento foi selado, destinado a uma geração distante, uma geração que viveria no crepúsculo dos tempos e que precisaria desesperadamente entender a natureza da batalha em que estava inserida. Essa geração somos nós. O que foi escondido por milênios agora emerge das sombras, não como uma curiosidade histórica, mas como um alerta profético. Por isso, compartilhe este vídeo. Espalhe esta mensagem como um fogo, pois o que está escrito nestes rolos antigos é um espelho do nosso próprio tempo. O que está para ser revelado é aquela para compreender as forças que moldam o nosso mundo hoje. E nos comentários, quero que você escreva: "Eu estou pronto para ouvir". Declare sua intenção. Junte-se a nós nesta busca, pois a história de Enoque não terminou com sua ascensão. Na verdade, ela estava apenas começando, e seu clímax está se desenrolando agora. Eu era apenas um homem, um filho de Jared, um lavrador da terra. Minha vida era marcada pelo ciclo do sol e da chuva, minhas mãos calejadas pelo trabalho que sustentava minha família. Mas enquanto meu corpo se curvava para a terra, meu espírito se erguia para os céus,
buscando algo que a rotina dos dias não podia oferecer. Eu não buscava grandeza nem poder. Não ansiava por tronos ou coroas. Meu único desejo era conhecer a mente daquele que teceu as estrelas e deu fôlego à vida. Em silêncio, eu caminhava com ele e em meu coração sentia o eco de sua presença. Então, em um dia que não se diferenciava dos outros, o chamado veio. Não como um sussurro, mas como um trovão que abalou a minha alma. A voz, antiga como o próprio tempo, ressoou dentro de mim. Enoque! Levantei meu rosto e vi uma luz que não pertencia a este mundo. Uma glória que ofuscava o próprio sol. Vem! Disse a voz. Caminha comigo, pois há coisas que precisam ser vistas por olhos mortais. Há segredos que devem ser registrados para uma era distante. Vou te mostrar o que está escondido dos filhos dos homens. Naquele instante, a gravidade da terra perdeu seu poder sobre mim. Anjos de luz pura, cujos rostos eram como relâmpagos e cujas vestes eram feitas de luz estelar, me tomaram pelos braços. Fomos erguidos, não como uma pena ao vento, mas como uma flecha disparada para o coração do infinito. O mundo que eu conhecia encolheu abaixo de nós, tornando-se uma esfera azul e branca, suspensa no veludo negro do cosmos. A jornada me levou através dos 7 céus, cada um mais glorioso e aterrorizante que o anterior. No primeiro, eu vi os anjos que governam as estrelas, guiando as constelações em sua dança eterna. No segundo, eu vi a prisão dos anjos que haviam traído sua primeira missão, acorrentados na escuridão, aguardando o dia do grande julgamento, seus lamentos como um vento frio que soprava através do vazio. Continuei subindo, passando pelo céu, onde o jardim do Éden agora repousa, um lugar de paz indescritível, reservado para os justos. Vi a árvore da vida, cujas folhas não murcham e cujo fruto concede a vida eterna. Vi almas santas caminhando em luz, esperando a consumação de todas as coisas. A jornada me levou ainda mais alto, até as fundações da própria criação. Fui levado às câmaras dos elementos, onde os tesouros da neve e do granito são guardados. Vi os anjos que liberam o orvalho sobre a terra e os que comandam os ventos. Vi os portais por onde o sol entra ao amanhecer e sai ao anoitecer, cada um vigiado por seres de fogo e glória. Testemunhei a ordem perfeita do universo, um mecanismo divino de precisão e poder incompreensíveis, onde cada elemento, cada força obedece a uma lei imutável. Mas o anjo que me guiava me alertou. Sua voz, embora melodiosa, carregava um peso de tristeza. Nem tudo o que verás, Enoque, será belo. Pois para entender a luz, você também deve testemunhar a profundidade da sombra. Para registrar a redenção, você precisa primeiro compreender a magnitude da queda. Então, ele me mostrou um lugar de silêncio e espera. Eram as câmaras das almas, um vasto repositório onde cada espírito humano que ainda nasceria aguardava seu tempo. Eram como incontáveis luzes suspensas na eternidade, cada uma com um destino traçado, um caminho a percorrer. Vi as almas dos justos, que brilhavam com uma luz suave e esperançosa, e vi outras envoltas numa névoa de tristeza, almas que escolheriam a escuridão em sua jornada terrena. Perguntei ao anjo, como pode ser? Como seus destinos já são conhecidos? E ele respondeu, o Altíssimo conhece o fim desde o começo, mas a escolha, Enoque, a escolha sempre pertencerá a eles. E com essa revelação sombria, minha jornada pela glória terminou e o meu verdadeiro teste, o testemunho do terror, estava prestes a começar.
Eu estava no limiar do trono do Altíssimo, mas para chegar lá, precisava primeiro olhar para o abismo de onde o mal nasceu. Das alturas do sétimo céu, onde a ordem e a luz reinam em glória eterna, o anjo me ordenou que olhasse para baixo, de volta ao mundo dos homens que eu havia deixado. A terra, em sua juventude, era uma tapeçaria de vida vibrante. A humanidade se multiplicava, espalhando-se pelos vales e planícies. Vilarejos surgiam ao lado de rios cintilantes, e o som do riso e do trabalho ecoava sobre um céu ainda puro. E sobre tudo isso, como sentinelas silenciosas na muralha do firmamento, estavam os vigilantes. 200 anjos de uma ordem sagrada, seres de imenso poder, encarregados pelo próprio Altíssimo de vigiar, guiar e proteger a frágil criação humana. Sua missão era sagrada, seu dever absoluto. Observar, mas nunca interferir. Guardar, mas nunca possuir. Eles eram os pastores celestiais para o rebanho humano, um elo de proteção entre a inocência da terra e as vastas e por vezes perigosas forças do cosmos. Eles testemunharam a beleza da criação em sua forma mais pura e viram nascer as filhas dos homens. E aí, foi aí que a primeira semente da ruína foi plantada. Ao olharem das alturas, seus olhos celestiais, acostumados à perfeição etérea, foram cativados pela beleza terrena e apaixonada das mulheres mortais. Viram nelas uma vitalidade, uma fragilidade e uma paixão que sua existência imortal não conhecia. Seus cabelos eram como rios de noite, suas peles brilhavam com o calor da vida, e seus risos eram como uma música que alcançava os céus e envenenava seus corações. Um desejo profano começou a germinar, uma luxúria que era uma perversão de sua natureza e uma traição direta ao seu Criador. Semjazá, o mais poderoso entre eles, seu líder, sentiu essa corrupção crescer e, em vez de esmagá-la, ele a abraçou. Ele convocou os outros vigilantes e sua voz ressoou com uma nova e terrível melodia. Vede a beleza que floresce abaixo de nós. Por que devemos apenas observar? Por que guardar os céus quando a glória da carne nos chama da terra? Desçamos e tomemos para nós esposas entre as filhas dos homens e geremos com elas uma nova descendência. Um tremor percorreu as hostes angélicas. Alguns hesitaram, pois conheciam a gravidade do pecado que estavam prestes a cometer. Mas a persuasão de Semjazá, alimentada pela cobiça que agora queimava em todos eles, era mais forte. Se vocês temem agir sozinhos, ele declarou, então façamos um pacto. Juremos todos um ao outro, sob a pena de uma maldição, que nenhum de nós se arrependerá deste plano e que todos o cumpriremos juntos. E assim, no cume do Monte Hermão, um lugar que até então tocava os céus em pureza, eles fizeram seu juramento profano. Eles amaldiçoaram a si mesmos, selando seu destino e o destino do mundo com um ato de rebelião deliberada. E então eles desceram. Não como mensageiros de luz, mas como 200 estrelas caídas rasgando o véu do firmamento em sua queda. O impacto de sua chegada fez a própria terra tremer, e uma escuridão espiritual, invisível mas palpável, começou a se espalhar. Eles caminharam entre os homens, não como guias, mas como deuses. Tomaram as mulheres que desejaram, as mais belas entre elas, e cometeram uma transgressão final, uma união profana que violou a ordem sagrada da criação. O celestial se misturou com o mortal, a pureza com a corrupção, e dessa união abominável nasceu o terror. As mulheres conceberam e deram à luz a uma raça de gigantes, os Nefilim. Não eram simplesmente homens de grande estatura, eram seres de poder e apetite sobrenaturais, carregando em seu sangue a sombra de seus pais celestiais e a fúria de uma criação corrompida. Sua fome era um abismo sem fundo, um vazio que nem todos os campos e rebanhos do mundo poderiam preencher. Eles se ergueram sobre a humanidade, sua presença uma mancha na face da terra. E o que se seguiu foi um cataclismo de violência e consumo. Os Nefilim devoraram todo o fruto do trabalho humano. Quando os grãos e as frutas acabaram, eles se voltaram para os animais, e o grito de um rebanho sendo despedaçado se tornou a canção da noite.
Quando os animais não eram mais suficientes, eles se voltaram contra os próprios homens. E vi das alturas o horror se desenrolar. Vi gigantes com a força de 10 homens despedaçando corpos como se fossem galhos secos. Vi-os beberem o sangue dos mortos, ensinando aos homens um novo nível de brutalidade. E quando nem mesmo a carne humana podia saciar o vazio dentro deles, em uma explosão final de sua natureza caótica, eles começaram a devorar uns aos outros. A terra se encheu de canibalismo, violência e desespero. O mundo não gemia mais em trabalho, mas em agonia. E o clamor subiu aos céus. Não era apenas o choro dos homens e das mulheres, mas o próprio lamento da terra profanada e ensanguentada. O sangue dos inocentes, das almas justas que pereceram sob a tirania dos gigantes, subiu como um vapor carmesim, passando pelos portais celestiais e chegando diante do trono do Altíssimo, clamando por justiça. Eu, Enoque, o escriba, vi tudo isso, e minha alma mortal tremeu, pois eu sabia que o cálice da ira divina estava cheio até a borda. A ordem perfeita que eu havia testemunhado nos céus fora quebrada na terra, e a resposta seria um julgamento de uma escala que o mundo jamais havia visto. A queda não era mais uma possibilidade, era uma ferida aberta na criação, e uma limpeza terrível e necessária estava para começar. A transgressão dos vigilantes não se limitou à sua união profana com as filhas dos homens. O que eles desencadearam na terra foi muito além da violência física dos gigantes. Eles cometeram uma traição ainda mais profunda. Roubaram os segredos do céu e os entregaram a uma humanidade que não estava preparada para eles. Eles não apenas corromperam a carne, mas envenenaram a própria mente e o espírito da criação. Cada um dos 200 anjos caídos, de acordo com sua ordem e conhecimento, abriu um portal de sabedoria proibida, um conhecimento que deveria permanecer selado até os tempos designados pelo Altíssimo. Azazel, um de seus mais poderosos líderes, ensinou aos homens a arte da guerra. Ele os levou às profundezas das montanhas e mostrou-lhes como extrair os metais da terra. Ele revelou os segredos da metalurgia, não para criar arados e ferramentas, mas para forjar espadas afiadas, facas para matar, escudos polidos e couraças de bronze. Ele armou a humanidade contra si mesma, transformando disputas em batalhas e raiva em genocídio. Pela primeira vez, os homens aprenderam a matar com arte e eficiência, e a terra começou a beber o sangue de seus próprios filhos, numa escala nunca antes vista. Mas a corrupção não se deteve no campo de batalha. Azazel também ensinou às mulheres os segredos da sedução e da vaidade. Ele as instruiu sobre como criar cosméticos, como pintar seus olhos com antimônio para criar um olhar ilusório e profundo, e como adornar seus corpos com braceletes e joias feitas dos metais que seus maridos agora usavam para a guerra. A beleza, antes um reflexo da pureza da alma, tornou-se uma arma, uma ferramenta de engano e um véu para esconder a escuridão crescente no coração. A vaidade nasceu, e com ela, a inveja, a competição e a luxúria desenfreada. A humanidade começou a adorar a imagem no espelho em vez de buscar a imagem do seu Criador. Enquanto isso, outros vigilantes espalhavam suas próprias pragas de conhecimento. Baraquiel revelou os mistérios da astrologia, ensinando os homens a ler os sinais das estrelas, não para compreender a ordem divina, mas para prever fortunas, manipular destinos e buscar poder pessoal. O céu, que antes era um testemunho da glória de Deus, tornou-se um livro de presságios egoístas. Cocabiel ensinou as constelações e seus nomes, mas desprovidos de seu propósito sagrado, levando à adoração dos corpos celestes. Senjazá, o líder da rebelião, revelou os segredos da feitiçaria e o corte de raízes. Ele ensinou os encantamentos para curar, mas também para amaldiçoar. Mostrou aos homens o poder oculto nas plantas, não apenas para a medicina, mas para criar poções que alteravam a mente, induziam visões falsas e abriam portas para reinos espirituais sombrios. A feitiçaria, o engano e a manipulação das forças da natureza se espalharam como uma doença, e a humanidade começou a buscar poder em fontes proibidas, afastando-se ainda mais da única fonte de vida verdadeira. O mundo foi transformado. Uma torrente de impiedade inundou a terra, e a corrupção se tornou a nova lei.
Os homens aprenderam a mentir com habilidade, a enganar seus vizinhos, a oprimir os fracos e a cometer todo tipo de pecado, pois agora tinham as ferramentas e o conhecimento para fazê-lo com uma sofisticação demoníaca. A idolatria floresceu. Em vez de adorar o Criador invisível, eles ergueram altares para os anjos caídos, para os gigantes, para si mesmos e para as forças da natureza que agora acreditavam poder controlar. A violência não era mais um ato isolado de paixão, mas um sistema organizado de poder. A luxúria não era mais uma fraqueza da carne, mas um estilo de vida celebrado. A terra, antes um jardim, tornou-se um campo de batalha encharcado de sangue, um bordel a céu aberto e um mercado onde tudo, inclusive a alma, tinha um preço. Enoque, de seu posto celestial, testemunhou essa espiral descendente. Ele viu a dor nos olhos dos justos, que ainda restavam, uma minoria perseguida e silenciada. Ele viu desespero nos rostos daqueles que eram devorados pela própria escuridão que haviam abraçado. E ele ouviu o grito incessante da terra, um lamento profundo e agonizante que ecoava por todo o cosmos. O sangue derramado não se calava no solo. Ele clamava. As almas dos mortos não descansavam. Elas acusavam. E a voz coletiva de uma criação profanada subiu como uma fumaça densa e amarga, atravessando os céus e chegando aos ouvidos dos anjos santos. E, finalmente, ao trono do Altíssimo. A criação, gemendo sob o peso de um conhecimento que nunca deveria ter possuído, clamava por um fim. O julgamento não era mais uma questão de se, mas de quando. A resposta divina estava prestes a ser proferida e seria tão terrível e absoluta quanto a transgressão que a provocou. Das alturas celestiais, onde a luz é pura e a justiça é absoluta, os 4 grandes arcanjos que se postam diante da glória do Senhor dos Espíritos não podiam mais ignorar o grito que subia da terra. Miguel, o misericordioso e paciente. Rafael, o curador das feridas do mundo. Gabriel, o regente da força e do poder. E Uriel, o anjo da luz e do trovão. Eles olharam para baixo e viram a terra encharcada de sangue, um banquete macabro para os gigantes e um palco para toda a impiedade que os vigilantes haviam ensinado. Viram a desolação, o sofrimento dos justos e a arrogância dos pecadores. E com uma só voz, eles levaram o lamento da humanidade diante do trono do Altíssimo, dizendo: Vê, ó Senhor dos senhores, Rei dos reis, o que Azazel ensinou na terra. Ele revelou os segredos eternos e corrompeu a criação. Vê o que Semja e seus seguidores fizeram, unindo-se às filhas dos homens e gerando uma raça de monstros que devora a tua obra. O sangue dos mortos clama a ti das profundezas da terra, e suas almas acusam sem cessar. Tu conheces todas as coisas antes mesmo que aconteçam. Tu vês isso e permites. O que farás, ó grande e santo? E das nuvens de glória, a voz do Altíssimo ressoou, não com fúria cega, mas com a calma terrível de um julgamento inevitável e perfeito. A sentença foi proferida. A terra e seus habitantes serão destruídas por causa da impiedade que aprenderam, declarou o Senhor. Mas primeiro, a fonte da corrupção será selada. Então ele se voltou para seus arcanjos e deu-lhes as suas ordens. Para Uriel, ele disse: Vá até o filho de Lameque, Noé, e revela a ele o fim que se aproxima. Diga-lhe que escapar, pois um dilúvio virá e cobrirá toda a terra. Ensina-o a construir uma arca, para que sua semente e a semente de toda criatura viva possam ser preservadas. Para Rafael, a ordem foi terrível. Vai e prende Azazel, amarra seus pés e mãos, lança-o na escuridão mais profunda em um deserto chamado Dudael. Abre um buraco e joga-o lá. Cubra o seu face para que ele nunca mais veja a luz e coloque sobre ele pedras ásperas e cortantes. Lá ele permanecerá até o grande dia do juízo, quando será finalmente lançado no fogo eterno. E depois, cura a terra que os anjos corromperam. Anuncia sua restauração para que ela possa se recuperar da praga. Para Gabriel,
a missão foi de guerra celestial. Vá contra os bastardos, os filhos da fornicação, os filhos dos vigilantes. Lance-os uns contra os outros em uma batalha de autodestruição, que eles pereçam pelas mãos de seus próprios irmãos, pois não terão longa vida. Nenhuma súplica de seus pais será ouvida, pois eles acreditavam que viveriam para sempre, mas viverão apenas 500 anos de tormento. E afim, a Miguel, o grande comandante, foi dada a sentença final para o líder da rebelião. Vai e anuncie a Semjá e a todos os seus cúmplices a condenação que os aguarda. Depois que virem a destruição de seus próprios filhos, amarre-os, acorrente-os sob as colinas da terra por 70 gerações. E no fim desses dias, eles serão levados ao abismo de fogo, a prisão onde serão confinados para sempre. Todo aquele que se juntou a eles será destruído, e o domínio deles terminará. E assim a ordem foi dada. E eu, Enoque, o escriba da justiça, fui novamente chamado. Enoque, escriba da justiça, disse o Altíssimo, vai e diga aos vigilantes do céu que abandonaram as alturas e se contaminaram com mulheres. Vocês trouxeram a destruição sobre a terra. Não haverá paz nem perdão para vocês. Assim como se deleitaram na morte de seus filhos, verão a ruína de tudo o que ensinaram. Vocês suplicarão, mas eu não lhes responderei. Vocês lerão as palavras que Enoque escreveu, mas não será para a vossa salvação, mas sim para a vossa eterna vergonha. Fui encarregado de escrever esta petição não para que eles fossem perdoados, mas para que sua sentença fosse registrada para sempre. Com o coração pesado, desci das alturas celestiais, carregando em meus rolos o peso de um julgamento que lavaria o mundo. Eu era um mensageiro da condenação e, ao mesmo tempo, o portador da única semente de esperança que restava, a linhagem de um homem justo chamado Noé, que flutuaria sobre as águas da destruição para começar tudo de novo. O que eu vi em seguida não era apenas a história do meu tempo, era a história de todos os tempos. O Altíssimo, em sua sabedoria infinita, desenrolou diante de meus olhos o pergaminho da própria existência humana, não como um fluxo contínuo, mas como um ciclo de 10 semanas proféticas, cada uma marcando uma era, um teste, um julgamento. O que você vai ouvir agora não é uma fábula, é a profecia que define o tempo em que você vive. Preste atenção, pois em uma dessas semanas você encontrará o reflexo do seu próprio mundo, da sua própria vida. Na primeira semana, vi o meu próprio nascimento, o início de um caminho de justiça em um mundo que já começava a se curvar para a escuridão. Na segunda, uma grande maldade se levantou e o primeiro fim veio através das águas. Vi a destruição do dilúvio, uma limpeza terrível, mas de onde um homem justo, Noé e sua família, foram salvos, para que a promessa da vida continuasse. A terceira semana, vi o surgimento de um homem escolhido, Abraão, a planta da justiça eterna, de quem nasceria um povo para carregar a aliança. Na quarta, visões de santidade foram reveladas e uma lei para todas as gerações foi estabelecida no Sinai, junto com um tabernáculo para a presença do Altíssimo. Na quinta, vi a construção de uma casa de glória, o templo em Jerusalém, um farol de luz, mas que seria destinado à ruína pela infidelidade. Na sexta semana, a escuridão retornou. Um homem subiu aos céus, o templo foi queimado e o povo da aliança foi espalhado como sementes ao vento, seus corações cegos. E então Enoque descreveu a sétima semana. Ouça com atenção, sinta o arrepio em sua espinha, pois esta é a era que ecoa em nossos dias. Ele a chamou de uma geração apóstata, uma era de perversidade, onde os caminhos da justiça seriam abandonados. Uma geração que receberia todo o conhecimento do universo, mas o usaria para criar obras de engano e opressão. Ele viu os justos sendo perseguidos, a verdade sendo vendida por prata, e a idolatria não mais em altares de pedra, mas em telas brilhantes e corações vazios.
Olhe ao seu redor. Você não vê o cumprimento desta profecia em cada esquina do nosso mundo? Você não sente o peso de uma era que perdeu seu rumo? Se esta verdade o atinge, se você se recusa a ser apenas mais um espectador silencioso, inscreva-se neste canal e junte-se aos que ousam questionar. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque o tempo da ignorância acabou. Mas no final desta 7ª semana, Enoque viu uma esperança. Ele viu os eleitos serem escolhidos, os justos da planta eterna. A eles seria dado um conhecimento 7 vezes maior, a sabedoria para entender a totalidade da criação e o plano divino. E então começaria a 8ª semana, a semana da justiça. Uma espada seria dada aos justos para que executassem o juízo contra os pecadores. Os opressores seriam entregues em suas mãos. E no final desta semana, eles construiriam uma grande casa para o Rei da Glória. Um templo que permaneceria para sempre. A 9ª semana seria a revelação da justiça para todo mundo. As obras dos ímpios desapareceriam da face da terra, e o mundo seria escrito para a destruição. O mal seria lançado no abismo eterno. E finalmente, na 10ª semana, na 7ª parte, haverá o grande julgamento. Um tempo de purificação que durará para sempre. O primeiro céu passará, e um novo céu aparecerá. Todas as forças celestiais brilharão com uma luz 7 vezes maior. E então haverá muitas semanas sem número, para sempre, vividas em bondade e justiça, e o cinho não será mais mencionado, jamais. Esta é a visão, esta é a profecia. O livro que foi selado não é para os mortos do passado, mas para você, que vive no limiar dessas grandes mudanças. Compartilhe este vídeo agora, não por mim, mas pela verdade que ele carrega. Há pessoas que você conhece, almas que estão perdidas na escuridão da 7ª semana, que precisam ouvir este chamado. Não guarde esta revelação para si mesma. Enoque foi levado, mas suas palavras permanecem. Elas são um eco através dos séculos, um trovão distante que agora se torna um estrondo ensurdecedor. O relógio cósmico está prestes a completar seu ciclo. As correntes dos anjos caídos estão se partindo e o juízo que foi prometido está às portas. Não se engane, o que você acabou de ouvir não é apenas história. É um aviso, é um convite, é a sua chance de escolher de que lado você estará quando o novo céu e a nova terra nascerem das cinzas do velho mundo. Nos comentários, eu quero que você responda a esta pergunta. Você está pronto para o que está por vir? Pense bem, o tempo está se esgotando.